Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que vocês vão estar assistindo a esse vídeo. Mais uma vez, mediador Marlon Cabral, para trabalhar com vocês aí mais um tema dentro da geografia agrária. Hoje a gente vai estar trabalhando aí o contexto geral desse tal agronegócio no Brasil, tá? Pessoal, nesse nosso bate-papo de hoje, né, a gente vai trabalhar um pouco aí sobre a estrutura fundiária do Brasil, né, sobre o agronegócio da soja no Brasil, sobre os impactos ambientais desse agronegócio da soja e também de outras commodities aos biomas brasileiros e o papel, né, das multinacionais nesse momento pós-Revolução Verde, né, que é o momento no qual o capitalismo consegue avançar de maneira bem eficiente e produtiva e lucrativa, né, principalmente para as grandes multinacionais, na, né, produção agrícola, é a entrada do capitalismo de maneira mais intensa aí no campo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos começar a apresentar os temas para vocês de uma maneira que a gente consiga trabalhar da melhor maneira possível dentro do tempo que a gente tem para trabalhar. Beleza? Pessoal, de início eu quero, né, comentar com vocês um pouco sobre, né, a estrutura fundiária do Brasil, que seria basicamente a forma como o Brasil distribui as suas terras, tá? Sempre que a gente vier a falar sobre estrutura fundiária, né, entenda que isso está se referindo à forma como um país distribui as suas terras. No Brasil, eu quero que você tenha em mente que essa estrutura fundiária é extremamente desigual, tá? Nós temos as terras no Brasil extremamente concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas, nas mãos de pouquíssimos latifundiários, tá? Um dado aí aproximado no qual a gente tem 46% das terras, né, concentradas nas mãos aí de apenas 1% dos donos de terras, dos latifundiários. Beleza? Então a gente tem uma estrutura fundiária que é extremamente concentrada, com o predomínio de grandes propriedades, beleza? Grandes propriedades concentradas nas mãos de poucas pessoas, de poucas famílias, o que intensifica, né, a violência no campo, né, o êxodo rural, beleza? Violência no campo no sentido da dificuldade do acesso à terra por parte dos pequenos produtores, e quando conseguem ter acesso à terra através da posse, né, aquele contexto no qual esse camponês ele se torna o posseiro, o dono daquela terra, né, de uma terra devoluta, né, uma terra na qual, se ele ficar ali por 5 anos, ele, através da lei do uso capião, consegue, né, ser o dono legal dessa terra. A gente tem uma violência muito grande no campo contra esse produtor, né, que é feita pelo grileiro, que é aquele falsificador, né, que, né, enfim, leva o documento falso, diz que a terra é dele, aquele conflito clássico que causa muita violência no campo entre poceiro e grileiro, né? Por que a concentração de terras, essa estrutura fundiária muito concentrada, causa conflito no campo, né? Porque cada vez mais esses grandes latifundiários querem, né, expandir os seus cultivos, né, de monocultura para exportação dentro dessa ideia do agronegócio, e acaba avançando para cima de terras indígenas, para terras de poceiros, e causando uma violência no campo muito grande no Brasil. Tudo bem? E causa muita violência também nas áreas urbanas, uma vez que você aumenta o êxodo rural, aumenta a migração em direção às cidades, e você acaba por causar um processo de macrocefalia urbana, um conceito importante para a sua prova, que seria, né, um momento em que os serviços da cidade se tornam saturados por conta do excesso de pessoas que promoveram a migração em direção a essa cidade. Tá? Então, vamos ficar atento que realmente são muitos conceitos, muitos temas para ser trabalhados dentro dessa ideia, são muitos impactos que a concentração de terras causa no Brasil, beleza? Então, a gente vai apresentar os temas para vocês da maneira mais clara possível para que vocês consigam desenvolver os estudos em casa. Tudo bem? Então, estrutura fundiária brasileira, pessoal, extremamente concentrada, perdão, tá? Muitas terras para poucas pessoas, beleza? E muitas pessoas sem acesso à terra. E a gente vai ter na figura do MST, o Movimento, né, Sem Terra do Brasil, beleza? Que vai ser o principal agente aí, né, em busca, né, da reforma agrária, que seria fazer cumprir, né, a nossa Constituição, no qual as terras devem ter função social. Se não está tendo função social, deve ser destinada à reforma agrária
beleza? Vamos seguir. E aí, pessoal, o Brasil é um país que sempre concentrou terras, concentra terras até hoje, na figura de famílias, inclusive, muito conhecidas, beleza? Do período colonial brasileiro, tá? Um processo já que é muito antigo, que remonta lá, né, às capitanias hereditárias, aquele contexto no qual Portugal viria, né, a distribuir o que lhe pertencia aqui nas Américas em capitanias para melhor controlar, beleza? E ali você tinha aquela ideia das seis marias, né? As terras só podiam ser doadas, né, ou herdadas, beleza? E aí você já tem um processo de concentração de terras no Brasil que ele já vem do período colonial. No século XIX, a terra até se torna mercadoria com a Lei de Terras de 1850. Você pode comprar terra, mas quem tem dinheiro para comprar terra é quem já tem terra, o que faz com que, né, a gente aprofunde a concentração de terras a partir dessa Lei de Terras de 1850. Beleza? E aí a gente começa um processo de distribuição de terras no Brasil já concentrado com as capitanias hereditárias, um processo que se aprofunda a concentração com a Lei de Terras, beleza? E para falar um pouco de um período mais recente, eu quero comentar com vocês sobre o momento da chegada das leis trabalhistas. Sim, as leis trabalhistas que são criadas pelo Vargas no seu primeiro mandato ali, que são criadas apenas nas áreas urbanas, em 63, 64, essas leis elas vão chegar ao campo, ao trabalhador rural. E aqueles donos de terra no Brasil que sempre estiveram acostumados a ter uma mão de obra, né, escrava ou análoga à escravidão, né, e não ter que pagar direitos, para ficar mais claro para vocês, não ter que pagar direitos para o seu trabalhador, ele se vê tendo que começar a pagar direitos a partir ali, principalmente do Estatuto do Trabalhador Rural, né? E aí o Brasil vai aproveitar, né, na verdade, esses donos de terras, os grandes empresários rurais, para adentrar ao mesmo processo que o mundo vinha já adentrando desde a década de 50, desde a década de 60, tudo bem? E vai chegar no Brasil um pouco mais para os anos 70, tá, gente? Seria esse processo de Revolução Verde. Já comentamos disso em outras aulas. Revolução Verde, processo de modernização da agricultura, beleza? Introdução de novas tecnologias agrícolas para o campo, tudo bem? Vai ser um movimento que começa ali no pós-Segunda Guerra Mundial, contexto da demografia no qual o mundo está passando pelo baby boom, né? Aquele contexto da explosão demográfica, tudo bem? No qual a gente vai ver um discurso por parte, né, dos principais líderes desse processo, né, da Revolução Verde, que são as grandes transnacionais, já, né, um discurso de aumento da produção de alimentos para combate à fome dessa população que está crescendo no pós-guerra, né? A gente vai ver uma produção realmente aumentar, beleza? A produção de alimentos ela vai realmente aumentar após a Revolução Verde. Ora, você está introduzindo, né, uma quantidade considerável de novas tecnologias ao campo. Então, você vai ver essa produção aumentar, sim, tudo bem? Porém, a gente vai estar aumentando a produção dentro de uma lógica do sistema capitalista, no qual a gente sabe que existe uma população muito pobre no mundo, beleza? Que compõe aquela parcela da população mundial que está vivendo na miséria dentro do sistema capitalista e, por falta de acesso, não consegue, né, por falta de renda, não consegue ter acesso, né, a esse alimento. Então, comida para todo mundo a gente produz. O problema é o acesso, que é muito ruim para, né, aproximadamente, segundo dados da ONU, 800 milhões de pessoas que ainda passam fome no planeta. Tudo bem? Então, a gente tem um aumento da produção, mas extremamente concentrado na mão de um punhado de empresas que daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês também. Tudo bem? Segura aí, esse processo de Revolução Verde é bastante importante para a gente, tá? E o que essa Revolução Verde traz? Ela traz uma agricultura moderna, com técnicas modernas, beleza? Que a gente vai chamar aqui, né, de agricultura empresarial, tudo bem? Beleza? Essa agricultura empresarial é justamente esse modelo de produção agrícola que adentra aí, né, ao sistema capitalista após esse processo de Revolução Verde, após, né, os anos 50 no mundo e mais para os anos 70 no Brasil, beleza? Um processo de modernização da agricultura, com mão de obra contratada, mais qualificada, buscando cada vez mais uma alta produtividade, com técnicas como seleção de sementes, fertilizantes, correção do solo,
os maquinários, né, agrotóxicos, os silos de armazenagens, técnicos, né, trabalhadores mais qualificados, como técnicos, engenheiros, administradores, beleza? Uma produção que visa um mercado externo, principalmente, beleza? A gente está falando aí do agronegócio brasileiro, tá? Para ser mais preciso, né? O nosso agronegócio da soja, do milho, ele busca produzir para atender o mercado externo, principalmente, um pouco do mercado interno também, mas principalmente o mercado externo, tá? É um modelo de agricultura que prevalece no Brasil atual, tá? Essa tal agricultura empresarial, que a gente pode vir a chamar de plantation moderno também, porque ele traz consigo o latifúndio, ele traz consigo a monocultura, beleza? Ele traz consigo a característica de exportar, ele só não traz consigo, né, o trabalho escravo, tá? Por mais que a gente saiba que exista, né, escravidão por dívida na agricultura brasileira, né, dentro do nosso país, tudo bem? É uma agricultura que tem uma integração muito forte com a indústria, principalmente na figura dos complexos agroindustriais, né, que é a nova estrutura produtiva do campo, né, na medida que a gente passa a ter uma produção agrícola pós-Revolução Verde, dividida em 3 etapas, né, que seria a primeira etapa, a compra de insumos, tudo aquilo que eu preciso, né, comprar para produzir, uma segunda etapa, que seria a própria plantação, ou então a criação de gado, né, e a terceira etapa, que seria o beneficiamento, que seria pegar o que foi produzido na agricultura, na agropecuária no geral, né, e transformar em produtos de maior valor agregado. Tudo bem? Essa agricultura empresarial no Brasil, ela busca principalmente a produção de commodities, tá? Que são produtos em estado bruto. Né? No caso aí da agricultura, vamos destacar soja, principalmente, trigo, né? O café, o milho, a gente pode falar também. O petróleo também é uma commodity, mas não é agrícola. Tudo bem? É um combustível fóssil que a gente sabe muito bem. Né? E todas as commodities têm preço cotado aí em bolsas de valores. Beleza? Está aí para a gente uma imagem, né, de diversas características dessa agricultura empresarial, dessa agricultura moderna, né, desse agronegócio brasileiro, beleza? A gente tem uma máquina colheitadeira, silos de máquina colheitadeira, né, silos de armazenagem aqui embaixo, um avião pulverizador aí de agrotóxicos na plantação, aqui em cima também, né, pulverizando aparentemente agrotóxicos na plantação, beleza? No Brasil, a gente tem, né, a entrada e o início do processo, né, da produção da soja, o chamado avanço da fronteira agrícola ou da fronteira agropecuária, começando no sul, né, principalmente com os imigrantes japoneses. Né? Então, a gente vai ter uma produção de soja no Brasil que se concentrava, num primeiro momento, na região sul, né? Aqui está na legenda para a gente de azul, que a partir da década de 70, com a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né, promovendo aí a correção do solo do Centro-Oeste, promovendo também a transgenia da semente da soja, fazendo com que a soja se adaptasse também a climas mais quentes, avançando para o Centro-Oeste, né? Mais recentemente avançando aqui para a região, né, do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e da Bahia, região do Mato Piba, né? Seria a última fronteira agrícola do Brasil, tá? Uma área muito violenta do campo brasileiro. E por onde essa soja avança, e muitas vezes, gente, um detalhe, tá? Avança junto com a criação de gado, avança junto com a pecuária, tá? É um processo de avanço aí pelo Brasil de um complexo grãos, carne, beleza? Tanto a soja quanto a pecuária, vai promovendo um desmatamento intenso, principalmente de qual bioma. O que a gente tem que pensar quando pensa em avanço da fronteira agrícola pelo Brasil? Desmatamento da soja, beleza? A soja e a pecuária são os principais responsáveis aí pelo desmatamento do nosso cerrado e que vem avançando também para as tais franjas amazônicas, né? O arco do desmatamento, essa região aqui, ó, de entrada da floresta amazônica, beleza? Um mapa aí para mostrar para a gente mais ou menos ali o cerrado, né, tracejado, né, pontilhado, e o desmatamento ali causado pela expansão da soja. Vocês podem dar um pause para analisar, beleza? Aí a região do Mato Piba, última fronteira de avanço da soja, tudo bem, pessoal? Onde a gente tem uma violência no campo muito grande, tá? Algumas empresas aí que estão bem sedimentadas nesse processo da agricultura moderna no Brasil, né? As multinacionais, as transnacionais que aqui atuam, principalmente eu gosto de destacar a Bayer e a Monsanto, né? Dentro aí da produção de agrotóxicos e também de semente, beleza? Além da Cargill e da Binge, né? Que seriam aí as maiores empresas de grãos, né? E oleaginosas do mundo, estão atuando no Brasil também, tá? Conseguindo lucros absurdos, beleza? Dentro dessa perspectiva de avanço da fronteira agrícola
brasileira. Beleza? Pessoal, apresentamos aí o tema, 15 minutinhos de aula é o objetivo das nossas aulas aqui no PVS, sendo um momento de apresentar o tema para vocês e que vocês aprofundem aí, dica, capítulo 5 da apostila 1 de vocês, beleza? Cai para dentro, bons estudos, beleza? O PVS está aqui para ajudar vocês e vamos em busca da aprovação, né, no vestibular, beleza? Grande abraço e até a próxima.